Os ensinamentos herméticos são, com efeito, que o todo está iminente no universo. Um instrutor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma ideia mental, como, por exemplo, de um jogador ou um técnico de futebol, que forma uma ideia de seus caracteres e que procura exprimir pelo seu talento ou mesmo sua arte de conduzir a questão, compreendendo que enquanto sua imagem tem a sua existência e ser somente em sua mente, e que, ao mesmo tempo, ele habita na sua imagem mental e com toda a sua virtude, vida, espírito, produz uma realidade de ação derivada de produção imanente e de sua criação mental, que torna uma realidade excepcional. Este princípio, que podemos declarar como sendo do gênero, opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Daí a causa do todo em tudo, donde se pode vislumbrar os fenômenos. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Simone de Beauvoir. É na arte que o homem se ultrapassa definitivamente. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, Estevão Eduardo Leme Soares, para conversarmos sobre o tema do fato, do direito e da cabeça. Ele foi um notável jogador de futebol, campeão brasileiro pelo São Paulo Futebol Clube em 1977, capitão do Sport Clube do Recife no título brasileiro de 1987. Hoje é um excelente técnico de futebol. Como vai? Se você vai bem, Estevão? Doutor Laércio, um prazer muito grande em participar do seu programa. Eu que sou um telespectador assíduo dos seus programas e é um prazer enorme participar aqui e poder falar, certo, além da justiça, que não é a minha praia, Sim, não é a minha área, mas falar também de futebol, que é uma área que nós transitamos aí há 45 anos como atleta e como jogador de futebol. muito bem. Eu, antes de colocar um vídeo no ar, eu queria fazer algumas perguntas a você, se você puder me responder. Com tá certeza, bom? vamos. Atualmente, o que é para você um time completo? Olha, o futebol ele ficou muito complexo, o futebol brasileiro. Com tantas mudanças de treinador, e o treinador acaba tendo problema e com essa inclusão de empresários, com essa supervalorização dos atletas, nos preocupa um pouquinho. Então é muito difícil você ter um time completo, você conseguir montar. Primeiro que se usa muito pouco a base. O atleta brasileiro, quando começa a despontar, automaticamente ele é vendido para o exterior e você acaba, de repente, não utilizando necessariamente como poderia aquele atleta. Segundo, certo, a inconstância dos treinadores nos clubes, com uma sequência de demissões, é um fato lamentável que você não consegue ter uma sequência para você montar uma equipe, para você produzir um grande futebol. Sim. Então, o futebol realmente nesse quesito ficou muito complexo. Mas hoje, Estevão, existe gira um volume muito elevado de dinheiro, não é? O dinheiro ele flutua muito grande dentro do futebol. Quer queira, porque essa inclusão das empresas, certo, a chegada dos empresários dentro do futebol, se nós buscarmos em algumas décadas passadas, o que era o clube de futebol? O clube de futebol era certo, o clube da torcida, o clube dos sócios na parte social, certo, e o clube daquele presidente ou um outro dirigente abnegado, que quando venceu o mês, precisa pagar, quanto é a folha X, os Vicentes Mateus da vida, iam lá,
punham o dinheiro, né, na próxima renda ou na primeira renda eles tiravam. Ou seja, hoje o futebol virou um grande business, virou um grande mercado. E com isso, muitas pessoas se aproveitaram. E, né, inclusive os atletas com a supervalorização. Eu acho que nós deveríamos frear um pouquinho, ter um pouquinho mais de consciência em cima disso, certo? E o futebol, assim como o próprio Brasil, precisa talvez ser passado a limpo. Os clubes talvez já está mais do que na hora de você moralizar, ou dos clubes se moralizarem dentro da sua estrutura, certo? A lei de responsabilidade que foi criada na Lei Pelé, ela de nada valeu, certo? O Flamengo tomou uma iniciativa, certo, através do presidente do Bandeira, fez a lei de responsabilidade dentro do clube. Eu acho que é talvez a única salvação, a última salvação. Você, dentro do seu conselho, você mudar o estatuto e criar essa responsabilidade para os dirigentes. Ah, você quer ser presidente, você quer ser dirigente, você vai ser remunerado. Se você não quiser receber então, há o uma dinheiro, certa exigência. Você devolve o dinheiro mensal que você recebe, mas você, ao final do seu mandato, você vai ter que ser cobrado. Certo? O clube X, você tem que devolver pelo menos igual. E é o que não acontece no Brasil. Muito bem, já que você tocou nessa esfera da permanência do técnico, eu queria fazer uma outra pergunta a você. O que achas, e o que julga, né, permanecer um tempo satisfatório em uma única equipe de futebol? Parece difícil. É difícil uma piada falar isso no Brasil, né? Quando você menos espera, e eu já tive inúmeras situações em que terminou o jogo no domingo, eu jantei com o presidente no pós-jogo, ele, Estevão, nós estamos firmes, vamos até o final, estamos juntos, como essa gíria popular hoje. E eu acordei na segunda-feira, o telefone toca, o diretor, o presidente chamou para a reunião, infelizmente não deu, nós vamos ter que trocar. Mas eu costumo falar uma coisa muito interessante, eu acho que os dirigentes no Brasil, eles demitem muito porque eles contratam mal. Certo? Eu acho que você vai muito no oba-oba. Um treinador fez um trabalho razoável lá, um trabalho bom. A esse cara, a própria imprensa, a mídia já leva o patamar do nome desse treinador lá em cima, e os dirigentes vão a contrato, ou seja, sem saber o que nós precisamos. O que o clube X, que é o meu clube, o que nós precisamos? Qual é o conceito que nós vamos ter esse ano que nós vamos trabalhar? Nós precisamos de um treinador que saiba lidar com os garotos, nós precisamos de um treinador enérgico, nós precisamos de um treinador que saiba lidar com os medalhões. Em cima disso, nós vamos contratar o perfil desse treinador e dar apoio. Não adianta você contratar e deixá-lo às moscas, que fatalmente, no primeiro revés, acontece o que acontece hoje. Não assumem as culpas, jogam para cima dos treinadores e essa roda gigante de demissões, onde os clubes são eternamente prejudicados. Primeiro, na parte técnica, porque você não consegue dar sequência ao trabalho, e segundo, na parte financeira. Porque os contratos têm que ser cumpridos. São cumpridos e existem multas, principalmente nos clubes grandes. Tem um clube da capital aqui em São Paulo, em uma época pagava 3 treinadores. Pagava, para você ver, pagava na época o Muricy, o Filipão e o Vanderlei. Imagina a multa desses 3 treinadores. Então, você tem um desgaste para os cofres dos clubes imenso. Muito bem. Meu caro Estevão, quando se fala em direito, e o telespectador sabe disso, Direito e Justiça em Foco está sempre pronto para saber o que é que significa esse direito que se fala. De fato, de direito e de cabeça. Esse é o título do livro que você me apresenta hoje, de 1987. Por que o esporte é o campeão brasileiro de 87? Por que o Flamengo não consegue o reconhecimento na justiça? Por que 30 anos depois ainda se debate aquele campeonato? 1987, de fato, de direito e de cabeça, responde a essas e outras incontáveis perguntas. Desfaz mitos que se construíram ao longo de 3 décadas e contextualiza o ambiente no país e no futebol nacional, que gerou o Brasileirão mais controvertido da história. Eu vou colocar um vídeo para que a gente assista e depois, então, nós continuamos a conversar. Tá bom. Roda o vídeo. Também o retrato de um tempo que a gente não tem acesso.
Imagina, se a gente conseguir fazer com que o livro chegue a muitas pessoas, centenas, quiçá, a gente tem a sorte que chegue a milhares de pessoas, essas pessoas não iriam num arquivo público, não iriam ter acesso a um arquivo de jornal. Então, a gente reunir tanta coisa de imagens, de ícones, de fotografias ali, sejam de jornais de Campinas, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo e também de Pernambuco. Então, eu acho que tudo isso enriquece e ajuda a contar. São 30 anos, mas mesmo assim, apesar de velho, é um assunto que traz novidades. E uma delas, que nos alegrou bastante, foi a gente conseguiu, nem tanto tempo atrás, foi agora, em 2017, que foi o regulamento original, o livreto publicado pela CBF, que foi aprovado por todos os clubes, os dirigentes dos 32 clubes envolvidos, e que todos esses clubes receberam. E sob esse regulamento foi desenrolada a disputa do Campeonato Brasileiro, dos dois módulos, o amarelo e o verde, com a previsão da quarta fase, que era justamente o quadrangular, o tão polêmico quadrangular final, que ali todos sabemos envolveriam os campeões e vice do módulo verde, Flamengo e Internacional, do amarelo, Sport e Guarani. Acabaram que os dois do módulo verde não entraram em campo e perderam por WO. Sempre digo, quando a gente fez a pesquisa, na mesma época de todos os jornais, os dois de Pernambuco, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Jornal do Globo, o Globo do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, que também é do Rio, jornais de Campinas, de Porto Alegre, e quando você coloca na mesma época, que foi a semana do regulamento, para dar um exemplo, enquanto aqui em Pernambuco, todo dia foi a matéria principal sobre como estava sendo feito o regulamento, se tinha sido feito o acordo, se ia chegar o regulamento já com o cruzamento. No Rio, isso não saiu em nenhum momento, porque lá já tinha a imagem de que o módulo verde era o Campeonato Brasileiro. Quando foi sair, ou seja, em algum momento foi noticiado lá, mas quando é noticiado lá, já tem a impressão de que virou, que aquilo surgiu no meio da competição, e não é verdade. O regulamento ele foi definido no dia 8 de setembro, 3 dias antes de começar a competição, e foi amplamente noticiado. Poder voltar a Recife, depois de 30 anos, numa condição dessa, é uma condição de emoção. Aquela conquista foi muito sofrida, foi muito difícil, mas a alegria foi inconteste após o título, após darmos a volta olímpica, levantarmos o troféu. E mais 29 anos de sofrimento foi o que aconteceu, com esbúrias, com mentiras. E felizmente, alguns meses atrás, quando o Supremo decretou a última instância, que não tinha mais reversão, eu, sinceramente, na minha casa, dei um grito e... Toda vez que eu falo isso, eu me emociono. Porque eu saí correndo dentro de casa, gritando para o meu filho de 12 anos, para minha esposa, ninguém me tira mais, esse título é meu. E agora poder estar aqui vendo os torcedores jovens, torcedores antigos, encontrando o Hinaldo, que foi meu preparador, encontrando o meu diretor, o Fernando, poder rever todo mundo, o Homero vai chegar daqui a pouco, se já não está aí. Então é uma coisa gratificante, né? Um presente que esses dois meninos jornalistas colocaram na história do esporte, trouxeram dos tribunais, trouxeram dos campos para a literatura. Eu acho que foi uma coisa maravilhosa e uma alegria até em dobro para mim poder fazer parte do livro e ser a capa do livro, né, levantando o troféu. Eu acho que é uma felicidade muito grande. É necessário parabenizar André Galindo e Cássio Zirpoli pela elaboração desse livro que é realmente especial. O que você tem a falar sobre isso? Esse livro foi uma das coisas, ou o teor, o conteúdo desse livro talvez tenha sido uma das coisas mais controversas e mais disputadas dentro do futebol brasileiro. 1987, o nome do livro, né, que é De Fato, de Direito, né, e de Cabeça. Por que de fato? Porque de fato houve o jogo que estava marcado entre Guarani e Sport, e disputou a final, o Sport foi campeão de fato dentro do campo. De direito, porque se arrastou esse título durante 29 anos, esse ano que o Supremo deu a martelada final e não tem mais recurso, certo? E de cabeça, porque nós empatamos o primeiro jogo em Campinas com o Guarani e vencemos na Ilha do Retiro com 45 mil pessoas, com o gol do Marco Antônio, que era o meu parceiro de zaga, de cabeça. Então o André Galindo, junto com o Cássio, eles tiveram uma sacada muito legal também de cabeça, porque o gol do título foi de cabeça.
um dos títulos mais controversos da história, um dos campeonatos, né? Porque foi só bagunça, foi só confusão desde o início. O Brasileirão, né? Brasileirão de 87 estava marcado, com 32 ou 36 clubes mais ou menos. De uma hora para outra foi-se criado no Rio de Janeiro o Clube dos 13. A CBF passava na época... Eu me lembro dessa época. E o livro fala muito bem, explicita muito bem isso aí. A CBF passava por problemas financeiros difíceis, se julgou até incapaz de administrar o Brasileirão. O Clube dos 13, deixa que nós tocamos e tal, e fizeram uma virada de mesa. Fizeram um clube dos... na realidade, o Clube dos 10, ou o Clube dos 12, com os times de Minas e de Porto Alegre. Depois incluíram o Bahia nisso aí trouxeram mais o Goiás, o Santa Cruz, fizeram 16 clubes. Sim. Ou seja, uma virada de mesa onde seria disputado isso aí, o campeão brasileiro saía desse campeonato. Houve uma guerra jurídica muito grande na época, o Sport, o Náutico, quem mais, Guarani, outros clubes todos, certo, Atlético Paranaense, se envolveram na questão. Ou seja, né, e juridicamente acabaram, de repente, anulando isso aí. E houve um consenso, a CBF voltou, depois fez a parceria com o Clube dos 13 e ficou definido, né, que seriam duas chaves de 16 times, certo? O módulo verde, que seriam esse clube do Clube dos 13 com mais alguns, certo? Né, e o módulo amarelo, que seriam esses outros que foram... que foram colocados para fora Sim. dessa grande festa. Ou seja, e dentro do regulamento, e o que se falou muito ao longo dos anos, eu até como atleta fiquei sabendo agora, através do livro, porque você jogava, você não estava nem aí. Quando em algumas discussões, e não foram e não são poucas as discussões, principalmente com os flamenguistas sobre isso, mas não tinha regulamento, não sei, tinha, certo? Claro. O livro explica isso aí através de dados reais da CBF, da Polícia Federal, de tudo isso, certo? Que foi feito o regulamento, certo? Foi assinado o regulamento entregue aos clubes 72 horas antes do início da competição. Ou seja, 16 do módulo verde, 16 do módulo amarelo. Sairia o campeão e o vice do módulo verde, que foi Flamengo campeão, Internacional vice. E o campeão e o vice-campeão do módulo amarelo, que foi Sport de Recife e Guarani de Campinas. Estava previsto em certo regulamento, assinado pelos 32 clubes, certo? Que após essa primeira fase, faria um cruzamento para definir o campeão brasileiro. Claro. E aí começou toda a lambança, porque o campeonato, essa primeira fase, terminou em dezembro de 87 e o quadrangular estava previsto para janeiro. Sim. Nós do esporte, na época foi o Leão, o treinador, o Leão saiu, certo? Ao final desse quadrangular, ao final da disputa do módulo amarelo, e o Jair Pisserni veio substituir. Nós, né, voltamos em janeiro, nos preparando para disputar o quadrangular. Queríamos, por sinal, disputar, certo? Apesar de termos ciência que o Flamengo de Zico, Adílio, certo? O Inter de Tafarel e outros jogadores eram times infinitamente até melhores. Não que nós não poderíamos vencer, mas eles eram tecnicamente considerados melhor. Nós nos preparamos e uma semana antes... E também com jogadores conhecidos, né? Era a nata do futebol. A nata do futebol, Claro. Flamengo e Inter. Com poder, certo? Com poderio financeiro enorme, porque foi bancado pela Coca-Cola, que foi denominado de Copa União, ou seja, uma coisa... Entrou o primeiro ano da Globo, né, que começou a transmitir, ou seja, e no final disso, há uma semana antes da disputa do quadrangular, nós ficamos sabendo que tanto o Inter e o Flamengo haviam se legado. Eu falo, doutor, que se nós tivéssemos, talvez, aqui nesse país, né, nada contra o Brasil, que é maravilhoso, é o nosso país, mas talvez um pouco mais de seriedade, um pouco mais de disciplina nas coisas, Flamengo e Inter teriam pego uma suspensão de 1 ano, 2 anos de qualquer outra competição nacional e internacional, porque foi marcado a tabela pela CBF, pela antiga CBD, e eles não compareceram para jogar na Ilha do Retiro. Aí a CBF viu que não compareceram na primeira, na segunda rodada, foi obrigado a marcar os 2 jogos, né? E nesses 2 jogos o Sport acabou sendo campeão, né, com a vitória no segundo jogo na Ilha do Retiro, com o gol do Marco Antônio, por isso de cabeça um gol de escanteio. E essa celeuma se arrastou por 29 anos, mas graças a Deus a gente pode gritar, eu que fui o capitão,
né? Fui o primeiro capitão a ter o prazer de levantar a taça das bolinhas, né? Essa famigerada taça das bolinhas, que realmente eu sou campeão de 87. Muito bem, de meus fato parabéns. e de direito. Porque esses são termos jurídicos. Jurídicos, né? De fato, de direito. De direito. Não é? Eu não tinha entendido bem de cabeça. o que era a cabeça. Agora você explicou. Porque o gol, a vitória foi um gol de gol cabeça. do título, um gol do Marco Antônio de cabeça num escanteio. Não, e também foi muito bem explicado por esses dois jovens jornalistas, que eu torno a dizer, com os cumprimento e presto a minha homenagem, a homenagem do Direito à Justiça em Foco, a eles, porque souberam muito bem não só colocar o título, que é um título bastante bom, não é? Como também a história que foi E você vai ter, né, você vai ter a oportunidade de ler o livro legal. É uma pesquisa Já folhei alguma coisa aqui. Imensa, doutor. Fizeram uma pesquisa mesmo, foram quase 10 anos, porque se mudava. Toda hora vi uma liminar, inclusive a CBF chegou em determinado momento, chegou ao cúmulo de proclamar os dois campeões. Sport e Flamengo. Como é que é dois campeões? Isso não existe, né? Então, me diga uma coisa agora, qual é explica para mim esta emoção atual, porque passado, em 87. Então, atualmente, recentemente, foi confirmado o título para o esporte. E como é o que se passa dentro de você, do seu interior? Que tipo de emoção? A emoção é muito forte. Nós já vimos aqui alguma coisa sobre a sua emoção. Eu falando sobre até o dia que que eu estava na minha casa, mexendo na internet, e eu abri e falei, aí eu li Supremo, decreta a palavra final, eu saí correndo. E gritando, passei pelo meu filho Murilo, falei, ele não entendeu nada. Eu sou campeão, eu sou de fato. A Sandra, minha mulher, falou, esse cara tá louco na cabeça, mas porque foi muito sofrido, né? Foi uma coisa foi muito disputada dentro do campo. O esporte, através do Leão, aliás, foi o primeiro trabalho do Leão como treinador. Ele parou como atleta e começou nesse módulo amarelo, fez um trabalho excepcional. Fez um trabalho de disciplina, um trabalho na parte física, tática, técnica, uma comunhão dos jogadores. Então, nosso time, até como eu falei antes, talvez não fosse o maior, mas nós poderíamos surpreender porque poderíamos ser o melhor. O maior era o Flamengo, o Inter, em termos de elenco, em termos de poderio. Mas pela unidade que o nosso time, pela unidade que o Leão criou, que ele desenvolveu, depois, quando saiu, veio o Jair Pisserni, que deu a sequência, nós poderíamos ter surpreendido. E a emoção, ela se tornou ainda maior agora. Eles fizeram... Mas está justificado, quem foi o melhor. Foi o melhor. Eles fizeram o lançamento a semana passada em Recife, a semana retrasada, e foi um sucesso. Juntou numa livraria, num shopping do Recife, nós fizemos uma coletiva, eu contei histórias divertidas, algumas coisas que tem no livro. Tinha mais de 800 pessoas no anfiteatro. Não, mas deu para perceber nesse vídeo que nós assistimos. Uma maluquice que... e essa emoção, ela aflora, né? Porque no Brasil, como eu falei, tudo é difícil, né? As coisas aqui que são... Ainda bem que o seu programa fala isso. O direito, né? Mas as coisas simples aqui se complicam muito. Muito bem, eu tenho 1 minuto para chamar o intervalo. E nesse 1 minuto, eu gostaria que você, por gentileza, falasse para nós aqui, por a eliminação da Copa do Mundo de uma esquadra que necessariamente deveria estar, a Itália. A gente fala isso com tristeza, né? Porque todos nós que vivemos o futebol, vivemos o desporto, nós temos o maior orgulho de ver a Alemanha, a Itália, Brasil em Copa do Mundo, Inglaterra, Holanda, a Holanda também fora, mas principalmente a Itália. Eu acho que nada é por acaso, certo? O reflexo do futebol italiano, que nós aqui no Brasil, quando nós ligamos a televisão, certos canais especializados que transmitem jogos de fora, nós olhamos o futebol francês, uma alegria, do Paris Saint-Germain, olhamos o espanhol, o Barcelona, Real jogando futebol bonito, nós olhamos o inglês com times bem armados. Quando põe-se no futebol italiano, eu, particularmente, eu tiro, porque está um futebol feio. Então, eles pagaram um preço, certo, de vir à Copa do Brasil há 4 anos atrás, não ganharam um jogo, não foi isso? Parece que não ganharam nenhum jogo.
Foram eliminados sem Quer uma dizer, vitória. esse é o motivo? Eu acho que é o motivo principal. Acho que mais do que certo, acho que mais do que necessário, e eles devem saber muito, né, muito bem disso, uma reciclagem dentro do país, talvez uma proibição de uma importação certo, de jogadores estrangeiros, valorizar mais os atletas da casa, para ver se o futebol italiano aflora novamente. Eles ficaram talvez muito apegos àquela coisa de nós temos garra, nós marcamos, nós damos porrada, nós defendemos, nós ficamos na retranca, esqueceram que o futebol evoluiu, né? Então estão pagando um preço muito caro. Mas mesmo assim, com toda a sua brilhante explicação, eu entendo que é triste assistir esta eliminação da Copa de 2018 na Rússia. A Itália, lamentavelmente, não vai estar disputando a Copa de 2018. Bem, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar com essa belíssima conversa. Tá Maravilha. bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Olá, me chamo Patrícia Vieira, sou Kid Coach e hoje vamos falar sobre aquele momento em que aparecem eventos de família e a criança não quer ir e chega e nos diz: não, vai ser chato, não vou. E aí o que fazer? Falar para o filho: anda, vai logo, vai se arrumar, senão a gente vai chegar atrasado. É assim? Ou seria melhor perguntar: com que cor de camisa você gostaria de ir para a casa da tia? Ou também você pode se identificar com a criança contando que muitas vezes também não teve vontade de ir ou fazer algumas coisas que no início pareciam chatas, mas que eram compromissos inevitáveis e que no final acabaram sendo muito divertidos. Pensando nisso, pergunte: o que você gostaria de fazer para que esse encontro seja mais divertido e agradável para você também? Porque em toda família sempre tem alguém que é muito alegre e brincalhão e que acaba sendo bom. Comparecer a esses eventos é importante porque enriquece o desenvolvimento social e emocional da criança. Obrigada a todos, até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com o excelente técnico de futebol, Estevão Soares. Tudo bem, Estevão? Tudo bem, doutor. Podemos prosseguir? Conversa tá boa. Tá boa, né? Estamos gostando. Agora eu vou fazer perguntas Opa. Que você vai ter que responder, hein? Vamos lá, Tá falamos bom? tudo. A primeira pergunta que eu te faço: quando pela primeira vez você teve contato com uma bola de futebol? Nossa Senhora. Eu sou de Cafelândia, no interior de São Paulo, entre Lins e Bauru. O meu pai, né, seu Alberto, foi goleiro daquelas equipes do interior toda. Eu tive um irmão, assim, nós somos em três, mais velho, não jogou futebol, né? O do meio, Bo, foi quarto zagueiro de um monte de times aí do interior, né? E acabou falecendo, já é falecido. Então nós temos um histórico em casa muito grande. O que eu lembro é desde menininho o meu pai já treinando, cabeceia com o olho aberto. Eu estava com a perna direita, chuta com a perna esquerda, ó, coisas de treinador já preparando. Sim. E desde garoto em Cafelândia, correndo, campos, e para lá e para cá, nós fundamos um time lá, que era o Brucutu Esporte Clube, e meu irmão já estava no profissional, foi do Linense, do Marília, e eu estava com 15 anos, meu irmão Bo, o apelido, Carlos Alberto Bo, jogou em vários clubes do Brasil. E em 1972 eu estava disputando pela Cafelandense, o campeonato amador do estado de São Paulo, como médio volante, me destacando bem, jogando, tal. E o Bo veio contratado pelo Guarani de Campinas. E na década de 70, tanto o Guarani quanto o Ponte eram as melhores escolas do Brasil. Ô Estevão, você quer ir treinar lá? Eu falei, vamos, poxa, quem não quer? Bom, qual garoto? Que bom. E eu acabei sendo aprovado depois de um mês de treinamento. Engraçado que eu cheguei jogando como volante, doutor, e nada, e não ia. E acabei ficando esse um mês por conta do meu irmão, que era do profissional, certo? O Adailton Ladeira, que foi centroavante, que era o treinador, me segurou durante esse tempo por conta do meu irmão. E num jogo treino, era o último jogo que eles que ia se fazer, jogo de avaliação, faltou o quarto zagueiro. O Ladeira veio e falou assim, ô Bozinho,
você joga de quarto zagueiro, eu havia jogado um jogo em Cafelândia, me achou a posição sem querer. Eu fiz um jogo estupendo, acabei sendo contratado. E aí começou a minha trajetória no futebol, em 1972, 73. Mas foi aí que você se interessou por futebol? Não, desde quando desde lembro. Certo? A minha casa se respirava futebol. Meu pai tinha sido ex-atleta naqueles clubes do interior, clube amador e tal. O meu irmão já se profissionalizando. Então nós vivíamos futebol 24 horas por dia, mas eu particularmente não tinha esse sonho, eu achava que não era para mim, que eu não tinha capacidade, eu não tinha condições de chegar. Quando, em 72, o meu irmão veio que despertou em mim. Porque você tinha talento. Talento, também, isso, claro. Agora, do futebol amador, por exemplo, foi fácil chegar, então, ao futebol profissional? Não, foi fácil porque eu tive essa facilidade pelo meu irmão. Mas não era fácil, hoje é mais fácil. Hoje qualquer garoto, se você está a 400, a 500, certo? Ou a 1.000 quilômetros de São Paulo, ou de qualquer centro esportivo que seja, tem sempre um olheiro, certo? Os empresários vão buscar, mas nós estamos falando aqui no começo da década de 70, falando 72. Talvez se eu não tivesse o meu irmão que me trouxesse para o Guarani, talvez o meu processo fosse igual ao dele. Eu teria que começar a jogar na Cafelandense, como eu joguei, o Campeonato Amador do Estado, iria para o Linense, ou para o Noroeste, ou para o Garça, ou Marília, clubes da região, certo? Um processo um pouco mais demorado, né? Mas aquele que tem talento, em qualquer setor da atividade pública, ele sempre tem uma oportunidade. Doutor, a oportunidade aparece. São duas coisas que eu acho fundamentais. Você falou no talento e na perseverança. Importantíssimo. E determinação. Determinação. Eu tinha alguns amigos, certo, até que vieram comigo para o Guarani na época, da minha idade, que talvez fossem até melhores do que eu. Mas quando foi no Guarani que teve que jogar, teve que treinar, acabaram afrouxando. Então, certo, essa perseverança, e essa busca de você conseguir aquilo que você quer, eu acho importantíssimo. Em quais times você jogou? Então, eu fiquei esses 2 anos no Guarani. E em 1974, eu tive a minha estreia no futebol. Foi um sonho para mim com 17 anos e meio. Eu lembro que na véspera do jogo Santos e Guarani no Pacaembu, o seu Zé Duarte, que era o treinador, já falecido, falou: "Ô Leão, vem cá", meu apelido era Leão. Eu falei: "Fala, seu Zé. E aí, você está preparado?" Eu falei: "Tô. Você vai jogar amanhã contra o Santos. Sabe quem você vai marcar?" Eu falei: "Quem é o Pelé?" Ele falou: então, pelo amor de Deus. E foi a minha estreia no profissional, em 74. Grande estreia. Grande estreia maravilhosa. Apesar de nós termos perdido 2-0, mas aquele resultado, só 2-0. Só 2-0. Tá foi bom. Algum gol de Pelé, não? Fez um gol e o outro foi do Eusébio, um centroavante, aqui no Pacaembu. E aí começou a minha carreira profissional. Eu era pré-selecionável para as Olimpíadas de Montreal, era o zagueiro central, o quarto zagueiro era o Edinho. Sim. Em 1975, o treinador era o Capitão Coutinho, em 75 eu tive uma fratura de tíbia. Fiquei 1 ano e meio parado, jogando no sul de Minas, um jogo de várzea praticamente, num domingo de folga. Nós fomos para lá, eu quebrei minha perna. E depois eu recuperei, voltei para o Guarani e tive uma sequência. Eu fui para o Quinjaú, vendido, primeiro ano do Quinjaú na primeira divisão do Paulista. Fiz um campeonato estupendo, fui para a seleção paulista, excursionamos pelo mundo. Aí o São Paulo me contratou. Fiquei no São Paulo, acho que 3 anos e meio, campeão brasileiro em 77, primeiro título de São Paulo. Aí eu fui vendido para o Joinville. E aí aconteceu uma coisa importante na minha carreira, em 81. Eu não fiquei satisfeito lá e eu comprei o meu passe. Certo? Eu vendi um apartamento que eu tinha, negociei. Eu fui talvez, depois do Afonsinho, que foi aquele médico meia esquerda, Sim. que foi o primeiro atleta a ter o passe, brigou na justiça com o Botafogo, eu talvez tenha sido um dos primeiros. Poxa, aí eu comecei a ter uma carreira, aluguei para a Portuguesa, tive no Taquaritinga 2 anos, quando o Taquaritinga jogou na primeira divisão do Paulista, aí fui para o Bahia, 2 anos no Bahia, fui para o Sport de Recife em 87, campeão brasileiro nessa questão da Taça das Bolinhas. Vim para o Vitória, depois joguei na Ponte Preta, no 15 Piracicaba, joguei no ABC de Natal, ou seja, comecei a rodar bastante já com uma certa idade, no Sampaio Correia. Jogou em 77, você jogou no São Paulo? 77, campeão brasileiro no primeiro título do São Paulo. E encerrei a minha carreira como atleta em 93, no Primavera de Indaiatuba.
era um projeto do empresário, do Juan Figuer, e ele me trouxe já com 37 anos para ser o líder da equipe. Eu joguei uns 4 meses e acabei fazendo a transição mesmo de manhã, num treino. Você quer ser treinador? Quer começar? Eu parei, tirei a chuteira, peguei o apito, fui para o campo. Essa foi a minha história, que foram 21 anos como atleta, né? Foram 19 anos no profissional e 2 anos no amador do Guarani, que é semiprofissional. Nós que não somos profissionais do esporte, ou seja, do futebol, de futebol especificamente, nós imaginamos o que se passa dentro de um campo. Mas eu faço a pergunta a você. Seus companheiros de time o ajudaram a galgar as escadas do sucesso? Porque você é não só um jogador de sucesso, como você foi campeão, campeão 2 vezes pelo São Paulo e pelo Sport. Não é? E alguns títulos regionais. E alguns títulos regionais. Mas também um campeão na sua atual profissão, como técnico de futebol. Quero saber se os teus colegas de time o ajudaram a galgar a escada do sucesso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O futebol é association, não é coletivo. Então, primeiro você não consegue nada sozinho, você não consegue nada. Dentro do jogo é normal, tanto que são 11 atletas. E dentro da própria profissão, você tem que ter o apoio, você tem que ter principalmente o apoio, certo apoio dos familiares e, em contexto, o apoio dos atletas. Por isso que o bom relacionamento que você tem dentro do clube, certo? Os bons amigos é importantíssimo. Em determinados momentos você não está bem, tem aquele companheiro seu que, vamos lá, Estevão, vamos trabalhar, vamos treinar. O que está acontecendo com você? Você está de cabeça baixa? Rapaz, você está saindo muito aí, você não está se cuidando. Isso é importantíssimo. E eu tive inúmeras pessoas, algumas que eu conservo até hoje, certo? Que jogaram comigo há 40 anos atrás e a gente se fala ou por WhatsApp, ou por telefone, ou um simples oi, nós já sabemos o que pensa. Então, foram pessoas importantes que me ajudaram nesses 21 anos dentro do campo. Mas você foi técnico também no Palmeiras. Aí, eu já ia ficar magoado. Porque é meu time. Aí eu comecei. Eu torço pelo Palmeiras. Aí eu comecei essa carreira em 93 no Primavera de Indaiatuba. Um dia de manhã no treinamento, eu estava já com 37 para 38 anos e nós fizemos um jogo contra o Serra Negra e tinha um pretinho centroavante, eu não lembro, acho que Nando, um pretinho com 21 anos, uma velocidade, e eu com quase 40. Eu sei que 20 minutos de jogo, estava 3-0. Eu saía para marcar, o cara lançava, que eu virava, ele já estava voltando, comemorando o gol. Aí eu vim para São Paulo depois do jogo, na terça-feira eu me apresentei, o gerente de futebol era o Eli Carlos, irmãos do Paulo Silas, que jogou no São Paulo. O Eli me chamou e falou: Estevão, faltam 2 jogos para terminar o campeonato. Você não quer assumir como treinador? Eu falei: você está querendo me parar, cara? Ele falou: não, só assume os 2 jogos. Quando terminar esses 2 jogos, você volta. Aí eu peguei o apito, era muita dor, doutor. Doía para lá, dói para cá. Eu falei: aí quando eu apito, eu falei: agora não volto mais. Foi o meu começo. Depois dirigi o Palmeiras, sim. Eu assisti jogos sob a sua direção e gostei muito. Uma performance muito boa, com um time muito simples, um time humilde, mas eu tive um aproveitamento de 64%, 64,6%, coisa assim, no Palmeiras, e conseguindo colocar a equipe na Libertadores, né? Foi uma classificação heróica. Exatamente. Com um time com uma folha muito baixa, um time simples. Você diz a folha de pagamento. Folha de pagamento, muito baixa. Que hoje na época o Mustafa lançou até um slogan, que era realmente o bom e barato. Bom e barato. Jogadores simples, jogadores em começo de carreira, mas que queriam galgar, né? E nós estávamos num momento bom, tinha vindo a Ponte Preta, tinha liderado o Campeonato Brasileiro em 2004 com a Ponte Preta e tive essa oportunidade no Palmeiras, um clube maravilhoso, e felizmente correspondi. Muito bem. E agora, e o Pelé? Como é que é? Você falou no Pelé, que você marcou o Pelé. O que você pode falar dele? O que você pode falar mais dele? Fala dele? Posso contar uma historinha dele? Deve contar. E os caras, naquele tempo é diferente, né? Hoje o Neymar, os meninos sabem a cueca que o Neymar usa, sabe tudo que o Neymar come, tudo. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. Pelé era um semideus, não só porque foi o melhor do mundo, mas era um semideus. Eu lembro que nós entramos, né? E um amigo meu de Campinas, Brasil de Oliveira, eu acordei no domingo,
A hora que eu peguei o jornal, no Correio Popular, ele escreveu, né? Ele pôs uma foto minha, é do Pelé. Estevão versus Pelé. Eu falei, meu Deus do céu. Nós chegamos no Pacaembu, tinha um meio esquerdo, o Alfredo, e nós entramos para fazer reconhecimento do gramado, ele veio e falou, você tá bem? Eu falei, tô bem. Ele falou, só toma cuidado, porque o negão tem hora que ele pega a bola assim, ele faz que perde, e adianta a bola e quebra a perna. Eu falei, meu Deus, olha a orientação que o cara me deu. Mas o Pelé, em conteste, foi o melhor de todos, né? O Pelé... Ainda continua sendo o exemplo. Né? Não teve. Eu, pelo menos, nesses meus 61 anos de vida, e eu posso falar 61 porque, né, certo, na minha casa nós respirávamos futebol, acho que desde 1 ano eu já entendi o futebol. Desde quando eu comecei a me entender por gente, acompanho e vejo, tiveram e tem excelentes jogadores, mas o Pelé é muito completo em todos os sentidos, né? Cabeceava, chutava de esquerda, direita, driblava, lançava, batia pênalti, batia falta, ou seja, tinha velocidade, tudo que requer um atleta, tanto que não é à toa que foi eleito, certo, o melhor atleta do mundo em termos do físico, né? É verdade, eu me lembro muito bem, porque eu assistia... Foi feita uma biometria nele, o corpo dele não foi considerado... Então, uma coisa realmente anormal. Rara. Anormal. Eu me lembro muito bem, porque eu não só assistia jogos do Palmeiras, ia no campo, mas assistia jogos do Santos, que eu queria ver o Pelé. Muito bem. Você jogou contra ou junto com ele em alguma oportunidade? Não, eu só joguei contra. Joguei nessa primeira partida, foi a minha estreia no futebol, o meu lançamento com 17 anos e meio no Pacaembu, né? E depois tive a felicidade de, em 75 anos depois, nós fizemos um jogo em Campinas, empatamos de 2-2, foram 2 gols dele. Eu lembro que no primeiro gol, né, isso está gravado na minha cabeça, estava 0-0, o Edu foi na esquerda e cruzou para o Cláudio Adão ajeitou, o Amaral foi no Cláudio Adão, ele ajeitou de cabeça, o Pelé dominou no peito, lá fora da grande área. No que ele dominou, pôs na coxa, eu cheguei. No que eu cheguei, ele gritou gol. Ele bateu e gritou gol. Mas lá de fora que eu falei, como é gol? Eu olhei e era o Tobias, o goleiro do o goleiro do Guarani, que foi goleiro do Corinthians. Campeão. Sim. Falei, não vai tomar o gol daqui. A hora que eu olhei, ela lá no ferro, eu falei, como é? Eu tenho essa batida. Na forquilha, né? Você acredita que eu tenho essa batida e o grito dele? Até hoje, aqui, ó. Que bom. Ele dominou no peito, na coxa. Não, eu digo que bom porque isso é história. São fatos, são coisas que ficam na memória, né? Como ele falou para mim no primeiro lance, que eu cheguei no Pacaembu, meteram ele lá no gol do fundo do Pacaembu. Ele foi dominar, eu cheguei por trás, moleque, né? Forte. Tum! E pá, peguei na bola e no bolinho dele assim, né? Aí a bola foi para lá e ele falou, garoto, toma cuidado, você não sabe bater, hein? Eu falei, sim senhor, desculpa. Falou o que pro homem? Então, meu Deus do céu. Você então considera, como nós já conversamos, o Pelé o melhor jogador do mundo? Não teve. Nós tivemos inúmeros craques, temos ainda. Temos. É o que eu ia perguntar. E o Neymar é melhor que o Pelé? Olha a pergunta que eu te faço. Não, o Neymar talvez esteja e está como foi eleito entre os 3 melhores do mundo, mas acho que por mais que ele evolua, por mais que ele certo, nós sabemos que ele vai crescer ainda, ele é um excelente jogador. Ele está no estágio de crescimento, mas não vai chegar ao patamar, ao nível do Pelé. O Pelé é o concurso. O Pepe dos Santos fala uma coisa muito simples, o Pepe é muito gozador, muito sarrista, por sinal. O Pepe, quem foi o melhor jogador do Santos? Ele fala, foi eu. Ué, e o Pelé? Não, o Pelé é extraterrestre. O Pelé não se põe nesse parâmetro. Mas foi um jogador de Então quer dizer que vamos colocar bem aqui para o telespectador, você entende que os dois são excelentes jogadores de forma diferenciada. O Pelé é extraterrestre, como disse... E o Neymar, um excelente jogador. O Neymar é acima da média. E ainda em evolução, em ascensão. Ainda em evolução. E como caráter, né, doutor? Eu tive a oportunidade de conviver umas 2, 3 situações com esse menino. Com o Neymar é uma coisa, moleque de uma educação, de um caráter, de uma coisa... Mas no campo ele é guerreiro. Não, e dentro do campo ele tem essa coisa que o Pelé tinha também. Ele herdou isso do Pelé, que é a liderança. Sim. Tanto que nós só conseguimos ganhar um ouro olímpico com ele. Quantos anos que a gente vem buscando esse ouro olímpico e não conseguimos. E ele tem
ele tem essa qualidade de fazer o vestiário dele, de fazer o vestiário se juntar. Ele é um líder. Um líder nato, com toda Ele é a um líder. simplicidade dele. Muito bem. Eu queria então que você agora contasse alguma passagem interessante que você viveu dentro e fora de campo em relação ao futebol. Tiveram muitas histórias hilariantes aí, né? Eu costumo sempre. Eu pretendo até escrever um livro. Essa eu gostei do Pelé, que falou para você: cuidado, hein? Você veio pesado. Teve outra no segundo tempo, muito engraçada também. O jogo já estava praticamente definido, o Santos ganhando 2-0. E eu morto, moleque, nunca tinha jogado no profissional. E o ritmo do amador é a batida do profissional é outra. Claro. Em termos físicos, eu estou falando, completamente diferente. Em técnico também. E o Carlos Alberto Torres, que era o lateral do Santos, Sim. olha o time do Santos. Excelente jogador. Serras, Carlos Alberto Torres, Ramos Delgado, Pelé, Edu, só tinha Clodoaldo. O Carlos Alberto foi no fundo, aqui no gol de entrada do Pacaembu. E eu, acho que eram uns 40 minutos do segundo tempo, e cruzou no segundo pau. Eu subi, o Pelé subiu atrás de mim, de cabeça no ângulo, Tubi espalmou. Aí eu baixei a cabeça, a bola para escanteio. Ele falou: garoto, eu olhei para ele e falou: quando a bola estiver no fundo, não fica olhando só a bola, olha a bola e olha o atacante. Você só olhou a bola. Eu falei: obrigado. Quer dizer, Nossa, ele foi genial, então. Sou genial. Mas tem uma história muito legal que eu gosto de contar, é do Dario Pereira, do São Paulo. Dario Pereira. Dario chegou no São Paulo, nós chegamos em 77 junto, dia 19 de outubro, aliás, é aniversário dele. Nós chegamos, assinamos um contrato junto, fomos para uma casa que o São Paulo tinha em Moema, ficamos na mesma suíte, eu e ele, 2 garotos de 21 anos, Dario falando castelhano e eu ensinando uma palavra em português, ele me ensinando em castelhano, e fomos um jogo com o Atlético Mineiro. São Paulo foi campeão em cima do Atlético em 77, lá no Mineirão. Depois jogamos pela Libertadores, acho que 2 jogos. Depois uma Taça dos Campeões, mais 2 jogos. Ou seja, foram vários confrontos. Um jogo lá no Mineirão, né? E o Rubens Minelli, o nosso treinador, marcava homem a homem, individual. Mais ou menos que nem a Holanda do Rino Smith de 74. Marcação-pressão individual. E na preleção, né? O time do Atlético era um time muito bom, tanto que foi vice-campeão em 77, invicto, perdeu nos pênaltis para nós. Mas tinha um monte de pretinho, Paulo Isidoro, Toninho Cerezo, Marinho, Hilton Brunes, ou seja, um monte. Tinha quem mais? O Reinaldo, centroavante, tinha esse Marcelo Oliveira, foi técnico do Palmeiras. Foi do Palmeiras. Um craque de bola. E o Minelli, né, falou assim: Estevão, você marca o Reinaldo, homem a homem. Chicão, você sai com... você marca o Toninho Cerezo, homem a homem. Teodoro, pega não sei quem. Você, né, fez as definições e falou pro Dario: Dario, você marca o Paulo Isidoro, homem a homem. E aí, o primeiro tempo, eles mais detonaram a gente, e perdendo o gol, o Valdir Pérez fez umas 1000 defesas para lá e para cá. Terminou o primeiro tempo, nós descemos, nós estamos sentados, e geralmente tem 5 minutos que o treinador dá para os jogadores ir no banheiro, tomar uma água, para ele começar a falar. O Minelli não perdeu tempo, veio: Dario, eu falei para você marcar o Paulo Isidoro, você não me desobedeceu, mas pagou quase uns 30 segundos. O Dario, Uruguai, não entendia direito, fazia poucos meses, falou assim: desculpa, senhor Rubens, guarda aqueles negrititos lá que é Paulo Isidoro. O Minelli começou a rir e falou: Chicão, fala pro Dario, bota o Paulo Isidoro, mas aí o viciário virou gargalhada. Histórias do futebol. Paulo Isidoro foi um craque. Craque. Muito bem, eu já estou quase terminando o programa. Passou tão depressa, não é verdade? Muito pouco. Eu pergunto a você: valeu a pena ser jogador de futebol e está valendo a pena ser técnico de futebol? Eu talvez, quando todos nós, seres humanos, fazemos as nossas reflexões, doutor, eu não me imagino em outra profissão. Eu tinha um sonho de ser dentista. Aliás, meus amigos, a maioria, todos lá do interior, foram e são dentistas. Era o meu sonho de criança. Mas depois que eu entrei para o futebol, eu não me imagino e não me vejo hoje fazendo outra coisa, a não ser dentro do futebol. Valeu a pena muito, em todos os aspectos. Valeu se nós buscarmos. Pelo lado financeiro, eu consegui ganhar um dinheiro bom, consegui fazer a minha independência. A sua estabilidade. Pelas amizades que eu conheço, que eu criei dentro do futebol, pelo que eu conheci em termos de Brasil, o Brasil inteiro, o mundo, andei jogando como treinador, certo, como jogador.
E, acima de tudo, foram, certo, né, foram alegrias, foram tristezas, mas, acima de tudo, as amizades. O que eu pude ameliar com o futebol, o que eu pude criar de amizades, tanto de jogadores, de treinadores, ou de torcedores, ou de amigos que talvez a primeira aproximação foi com o futebol, certo? Assim mesmo, como você. Eu acho que isso é impagável. Eu tenho muito respeito por você, viu? A recíproca é verdadeira. E você tem o conceito excelente, não só como você foi jogador de futebol, mas também como técnico. Você é um homem sério. Muito então bacana. nós temos que dar valor aos homens sérios. Bem, eu já estou terminando o programa, como eu disse. Eu queria fazer um presentinho a você. Eu tenho um grande amigo meu, do desembargador Carlos Henrique Abrão. Ele é uma pessoa bastante interessada, gosta também de futebol, não é? E ele deu uma entrevista comigo aqui no programa Direito e Justiça em Foco, e eu gravei um vídeo. Eu queria passar para você assistir, para você ver que coisas interessantes que ele fala, correto? Muito bem. E também eu quero presentear você com um livro meu, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, que eu tive a honra de traduzir e a Quartier Latin publicou. Pô, muito legal. E eu queria presentear o senhor com, Tá bom, tudo com bem. esse livro do esporte. Muito obrigado. Muito obrigado. Todos que estão nos assistindo, Muito comprar, obrigado. que é uma Muito bela obrigado. obra. Muito dos dois obrigado. meninos de Agradeço Recife. muito. Você já havia feito isso e agora, publicamente, você me entrega o livro. Que maravilha. Muito obrigado. Suas considerações finais. Não, só que eu fiquei ainda mais feliz depois de ter participado aqui. Que bom. Volto a frisar, vejo o seu programa, assisto quando estou em casa, interessante, né, os seus debates, as suas colocações, e um programa legal, importante falarmos sempre sobre futebol, né, principalmente quando um assunto atrelado, futebol Sim. e justiça, como é o caso do Esporte em 87. Muito bem. Quero agradecer a presença do técnico de futebol, Estevão Eduardo Lemos Soares, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco. Na esperança que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Estevão. Um abraço.